Antes de avançarmos para a criação das funções, temos que ter em conta alguns conceitos básicos. O primeiro conceito que temos que ter em conta é a questão das variáveis locais. O segundo conceito que temos que ter em conta é a questão das variáveis globais. E o último conceito que temos que ter em conta antes de avançarmos para a criação das funções é o escopo. Bom, as funções, elas são um subprograma que retorna algum valor. As funções são equivalentes a métodos na linguagem de programação como Java, são equivalentes a funções nas linguagens de programação como Dart, como PHP, como JavaScript e outras linguagens de programação. E o objetivo principal das funções no contexto geral da programação é organizar o código e dividir o código em módulos. Então, ao dividir o código em módulos, nós temos a possibilidade de criar programas robustos, de criar programas organizados e de criar programas reutilizáveis. As variáveis locais são variáveis que podem ser acessadas somente nas funções e nos procedimentos onde elas foram criadas. Elas não podem ser acessadas no nosso programa principal. Ao tentar acessar as variáveis locais que foram criadas numa função ou num procedimento, aqui no nosso programa principal vai dar um erro. Vai dar um erro e vai dizer que esta variável não existe. Não existe por causa daquilo que nós chamamos do escopo, ou seja, a limitação que a variável tem, até onde é possível com que vejamos ou acessamos esta variável. Então, isto nós chamamos de escopo. Agora, as variáveis globais são variáveis que podem ser acessadas em qualquer parte do nosso programa. Podemos acessar assim como numa função, assim também como num procedimento e também podemos acessar no nosso programa principal. Um exemplo concreto de uma variável global é uma variável que é declarada nesta parte aqui específica do nosso programa. Temos, por exemplo, uma variável idade do tipo inteiro. Então, esta variável aqui eu posso acessar dentro de uma função ou posso acessar dentro de um procedimento. Também posso acessar dentro do nosso programa principal. Exemplo, vai exibir este texto aqui, vou concatenar com a idade. Se eu for a executar, vai exibir o valor da variável idade. Note que não deu nenhum erro. Foi possível acessar, apenas exibiu o valor zero. Exibiu o valor zero porque nós simplesmente atribuímos o seu tipo, mas não chegamos a atribuir o seu valor. Então, por essa razão, por padrão, tornou o valor zero. Todas as variáveis numéricas que não são atribuídas nenhum valor, por padrão, serão atribuídas o valor zero. Todas as variáveis do tipo caractere que não forem atribuídas nenhum valor, por padrão, vão retornar um valor nulo. Agora, eu vou atribuir um valor na variável idade 18, vou executar o programa. Vejamos que agora nos retornou o valor 18. O outro aspecto importante que nós temos que ter em conta é a diferença que existe entre as variáveis locais e as variáveis locais. Também é importante na hora da criação do nosso programa, sabermos de antemão quando é que devemos criar as variáveis locais e quando é que devemos criar as variáveis globais. Então, ao termos de antemão essa noção de quando é que devemos criar essas variáveis aqui, isso vai nos facilitar muito a nossa vida. Também temos que ter em conta, lembrarmos do escopo das variáveis locais e das variáveis globais, para que futuramente não tenhamos problemas ao tentar acessar as variáveis locais. Uma vez que já temos noção do que é uma função, noção do que é uma variável local, do que é uma variável global e do que é um escopo. Então, vamos avançar com a parte da criação de uma função. Primeiramente, vou apagar estes comentários que estão aqui, só para manter o código limpo. Vou apagar também essa declaração da variável e esta instrução aqui. Vou deixar ou manter apenas uma estrutura mais básica de um programa no Visual Studio, onde temos a parte do início do nosso algoritmo, a declaração do nome do nosso algoritmo. Temos esta secção aqui, que é a secção onde nós declaramos as nossas variáveis globais. Temos esta secção aqui, onde são inscritas as instruções do nosso programa. Então, este código tudo aqui corresponde a um programa principal no Visual Studio. E nós temos que colocar na nossa mente onde as funções e onde os procedimentos são declarados. As funções, os
procedimentos que são declarados especificamente nesta parte aqui, entre a palavra-chave var e a palavra-chave início. Um exemplo disso, eu vou criar uma estrutura básica de uma função, onde teremos a função, teremos também o fim função. Então, aqui temos a parte do nome da função, por exemplo, multiplicação. Lembrar que os nomes devem ser nomes sugestivos. Então, temos que dar o nome a uma função relacionado com aquilo que a função vai fazer ou executar. Já que temos aqui a parte do nome, temos também a parte dos parâmetros. Então, podemos passar, os parâmetros podem ser uma lista separadas por vírgula. Neste caso, a parte aqui dos nomes, ou seja, lista dos parâmetros. Também, sabendo ou lembrando que a função é um subprograma que retorna um valor, temos que passar o tipo de retorno desta função. No meu caso, vou colocar um tipo, pode ser um tipo inteiro também, não há nenhum problema. Aqui na passagem dos parâmetros também vou passar o tipo inteiro. E após isso, temos que ter duas secções dentro de uma função. A primeira secção que temos que ter é a secção da declaração das variáveis. A outra secção que nós temos em conta é a secção das instruções ou comandos. Então, neste caso aqui vai ser o início. Já temos aqui uma estrutura básica de uma função, aonde temos esta parte aqui função. Nesta parte aqui de função é onde nós damos o nome à nossa função. Temos esta parte aqui está entre colchetes, que é onde nós passamos os parâmetros da nossa função, e temos esta parte aqui que é onde nós declaramos o tipo de retorno da nossa função. Temos esta parte aqui, secção da declaração das variáveis. Temos esta parte aqui, que é a secção das instruções ou comandos, e temos por fim esta palavra-chave fim função, que vai determinar o fim da função. Essas duas palavras aqui delimitam a nossa função. Então, na prática, nós já temos aqui um programa principal e temos também um subprograma. Neste caso aqui é multiplicação.